Eu sou o Rodrigo Fialho Borges, advogado do PG Law, e este é o PG Talks. Nesse episódio, vamos falar principalmente sobre o tratamento concorrencial das plataformas digitais, focando ali no debate que ganhou força nos últimos anos relacionados aos problemas concorrenciais gerados pelo acúmulo de poder econômico das plataformas digitais. Quando falamos da relação entre concorrência e plataformas digitais, é inevitável mencionarmos o movimento neobrandesiano, surgido nos Estados Unidos da América entre 2017 e 2018 e atualmente totalmente consolidado. Eu já vou explicar essa relação para vocês. O antitrust neobrandesiano é, muito resumidamente, um movimento de retomada de uma política antitrust mais interventiva, centrada na manutenção do processo competitivo. E ele se desenvolveu inicialmente no âmbito de dois think tanks norte-americanos, a New America Foundation e o Open Markets Institute. Mas talvez o episódio que tenha mais contribuído para o destaque desse movimento todo tenha sido a publicação do artigo intitulado Amazon's Antitrust Paradox pela Lina Khan, então estudante de Direito da Faculdade de Yale e que se tornou uma das maiores expoentes desse movimento. A partir daí, da publicação desse artigo, o movimento ganhou muita repercussão graças às imediatas reações de total apoio ou de total rejeição a esse artigo da Lina Khan. Dentre as reações de rejeição do movimento, uma delas se tornou até engraçada, que fez com que o movimento acabasse cada vez mais reconhecido, na verdade, que foi o fato de que um advogado começou a chamar o movimento de hipster antitrust. E depois disso também chamaram o movimento de antitrust Woodstock. Mas o fato é que o movimento foi ganhando força e chegou um momento em que os seus próprios expoentes, como a Lina Khan e o Tim Wu, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, decidiram colocar um nome próprio no movimento. E o nome foi escolhido como sendo o movimento neobrandesiano, em homenagem a um advogado, ex-juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. O antitrust neobrandesiano, desde seu início, teve como dois, digamos assim, adversários o acúmulo de poder econômico por parte das grandes plataformas digitais, que a gente chama de Big Techs, e os preceitos da Escola de Chicago para análise antitrust, que são baseados principalmente em critérios de bem-estar econômico e de geração de eficiências econômicas, que, segundo os neobrandesianos, teriam justamente permitido todo aquele acúmulo de poder econômico pelas Big Techs. Além disso, uma característica muito importante desse movimento foi a sua ampla receptividade política, tendo sido apoiado desde o seu início também, principalmente por parte relevante dos políticos do Partido Democrata dos Estados Unidos, como a própria senadora Elizabeth Warren. Essa permeabilidade política do movimento, juntamente à profunda reflexão originada pelos debates acadêmicos, contribuiu para a sua rápida consolidação, de modo que o movimento teve grandes resultados muito rapidamente mesmo. Dentre os resultados, podemos destacar 5 deles, que são propostas legislativas para alterar as normas antitrust dos Estados Unidos da América, visando o estabelecimento de uma política antitrust mais interventiva, a nomeação da própria Lina Khan para o cargo de presidente da FTC, que é a autoridade norte-americana que, além de outras tarefas, cuida da proteção da concorrência nos mercados, a nomeação do Tim Wu para o cargo de assistente especial do presidente sobre tecnologia e política da concorrência, os decretos e comunicados do próprio presidente Joe Biden, no sentido de as autoridades norte-americanas aprimorarem, revisarem e tornarem mais rígida a política antitrust norte-americana, e, por fim, o início de novas investigações antitrust contra justamente as plataformas digitais, contra as Big Techs.
Nesse sentido, um grande debate que surge no meio de toda essa potencial revisão da política antitrust é sobre se o direito da concorrência deveria se preocupar especialmente com as big techs, em virtude de um modelo de negócios de boa parte delas ser pautado no tratamento de um volume de uma variedade de dados pessoais enorme e numa velocidade antes não conseguida pelas tecnologias anteriores. Argumenta-se, então, que as big techs teriam conseguido alcançar as posições dominantes nas quais elas se encontram justamente por essa sua capacidade de se aproveitarem muito bem do que chamamos de big data e que a regulação estatal teria demorado muito para agir. Então, a dúvida que surge é a seguinte: o antitrust teria algo a fazer especificamente quanto a isso? Alguns vão entender que não, ou que só em alguns casos muito excepcionais, já que boa parte dos países do mundo já tem as suas legislações e autoridades específicas para tratarem e regularem a proteção de dados. Outros vão dizer que sim, mas que então, nesse caso, deveríamos considerar fortemente a mudança dos padrões de análise do direito da concorrência, até então pautados principalmente na verificação de preço e qualidade dos produtos e serviços, para que consigamos incluir em tal ferramental antitrust também o valor intrínseco dos dados pessoais em si. E você, o que pensa? No próximo episódio do PG Talks, vamos falar sobre uma das iniciativas para regular as plataformas digitais que tem dado o que falar na União Europeia. E se você gostou do episódio, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Você nos encontra como PGLaw, PGLAW, no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info@pg.law, caso tenha qualquer dúvida ou sugestão para o nosso podcast. Então, muito obrigado e até a próxima semana.